Capítulo 22 Provas de Moisés. A antiguidade dos judeus. Que contraste há entre um livro e outro? Não é surpresa que os gregos tenham composto a Ilíada. Nem os egípcios e chineses suas próprias histórias. Você apenas precisa ver como elas foram escritas. Esses historiadores de lendas e fábulas não eram contemporâneos dos fatos sobre os quais escreveram. Homero compôs uma história que foi oferecida e aceita como tal. Ninguém jamais questionou que Troia e Agamenon jamais tenham existido de verdade, tão inverossímeis quanto a fábula da maçã dourada. Ele nunca pretendeu escrever uma história a esse respeito, mas apenas um entretenimento. Ele é o único escritor destacado de seu tempo, pois a beleza da obra literária é que tem possibilitado sua sobrevivência. Todos aprendem e discutem essa obra, pois é algo para ser conhecido culturalmente e todos a conhecem de cor. 400 anos mais tarde, as testemunhas desses fatos não mais existiam. Ninguém mais sabe, por sua própria experiência, afirmar se essa obra é uma fábula ou história. Simplesmente ela foi aprendida por meio das gerações anteriores, passando desta maneira por verdade. Porém, qualquer história que não seja escrita por um contemporâneo é passível de suspeição. Assim, os livros de Cibeline e Trismegistus e muitos outros que têm desfrutado de credibilidade são falsos e, com o passar do tempo, têm surgido provas desta condição. No entanto, isto não se aplica aos autores contemporâneos, pois existe uma grande diferença entre um livro composto por um indivíduo, transmitido por ele às pessoas, e um livro que as pessoas escrevem. Assim, não há dúvidas de que um livro é tão antigo quanto as pessoas. Por que Moisés representa as vidas da humanidade tão longas e suas gerações tão poucas? Não é a extensão de anos, mas uma multidão de gerações que torna as coisas obscuras, pois a verdade somente é pervertida quando os homens mudam. E ainda assim, os dois mais significativos eventos já imaginados, ou seja, a criação e o dilúvio, são colocados tão proximamente que nos parece possível tocar em ambos. Outro círculo. A longevidade dos patriarcas, ao invés de provocar o esquecimento de eventos passados, ajuda a preservá-los. Algumas vezes, não estamos bem informados a respeito da história de nossos antepassados, porque dificilmente vivemos com eles por algum período de tempo e, com frequência, já estão mortos antes que alcancemos a idade da razão. Assim, na época em que os homens viviam por muitos anos, os filhos viviam por muito tempo na companhia de seus pais. Eles mantinham os relatos e conversas por um prolongado período. E sobre o que mais eles podiam conversar, a não ser sobre a história de seus ancestrais? Isto foi tudo o que a história realmente acumulou. Eles não dispunham de estudo, nem ciências ou arte que, nos dias de hoje, ocupam a maior parte de nossas conversações diárias. Igualmente, descobrimos que, naquele tempo, as pessoas tinham uma preocupação especial em preservar as suas genealogias. Sem que viu Lameque, que viu Adão, também viu Jacó, que viu os que viram Moisés. Com tal continuidade, eis porque as histórias sobre o dilúvio e a criação são verdadeiras. Esta evidência é conclusiva entre certas pessoas que realmente compreendem o assunto. Quando o evento da criação começou a ficar no passado remoto, um notável historiador contemporâneo foi levantado por Deus, que confiou a um povo inteiro a preservação de seu livro, de modo que esta poderia ser a mais autêntica história do mundo. Assim, todos os homens podiam aprender algo cujo conhecimento era fundamental
e que só estava disponível nessa obra. Quando a criação e o dilúvio aconteceram, Deus prometeu não apenas que jamais destruiria o mundo dessa maneira novamente, mas também que se revelaria de muitas e maravilhosas formas. Deus iniciou estabelecendo um povo sobre a terra, especialmente criada, o qual deveria permanecer até que o Messias criasse um povo por meio de seu próprio Espírito. Enquanto os profetas estiveram lá para manter a lei, o povo não deu atenção a ela. Mas quando eles não estavam mais lá, instaurou-se o zelo por parte deles. O zelo do povo judeu com respeito à sua lei era notável, especialmente a partir da ausência dos profetas.